Então, senhoras e senhores, eu convido ao palco o vencedor do Prêmio Liberdade 2023, na 10ª edição do Fórum Liberdade e Democracia do Instituto de Formação de Líderes São Paulo, Alexandre Ostrowiecki. Por favor. Queria chamar aqui junto a equipe do ranking, que está aqui presente, o Juan, o Luan, a Carol. Queria pedir também uma salva de palmas para os verdadeiros astros aí do ranking. Boa tarde, pessoal. Queria convidá-los aí para uma jornada mental até a chegada no ranking dos políticos. O Brasil pode dar certo. O coração econômico do Brasil é o estado de São Paulo, e o coração econômico do estado de São Paulo é a cidade, e o coração da cidade dá para dizer que é o bairro aqui do Itaim, onde nós estamos, e o coração do Itaim é o quartel-general dos Faria Limers, aqui, o Baleia Rooftop, o lugar mais Faria Limer dos Faria Limers. É um Brasil próspero onde nós estamos, mas não é o retrato de todo o Brasil. Por coincidência, faz um caso que eu nunca contei, há mais de 25 anos atrás, eu tomei o meu primeiro chute no estômago. Foi 2 quarteirões daqui. Do ponto mais próspero do Brasil, foi na esquina da Cidade Jardim com a Faria Lima. Eu tinha 18 anos, tinha acabado de ganhar o meu carro, vim de família abastada, muito privilegiado em todos os sentidos, ganhei um Golf. E estava lá andando com o meu Golf, voltando do trabalho, parei no semáforo, daqui da esquina, da Cidade Jardim, e veio um menino pedir dinheiro. Como todos vocês já viram. Criancinha, seus 7, 8 anos, cara de tristeza, esticou a mão. Eu não abri o vidro e passei. E alguma coisa me fez dar meia volta. Eu dei a volta no quarteirão, voltei para aquele semáforo, estacionei o carro. E aí eu fiquei observando. Tinha esse menino, tinha outro menino, tinha uma menina. Eles iam lá no vidro dos carros, esticavam a mão, com cara de triste. Alguns recebiam uma moedinha, outros não recebiam. E aí, quando ele virava as costas, eles começavam a rir e brincar. Porque é criança. Criança é criança. Eles estavam lá, um monte de criança brincando. Fiquei parado um tempo. Uma hora, um dos meninos percebeu que eu estava lá e chegou com a mãozinha de novo, fez a cara de triste. Eu abri o vidro. Oh, como é que você chama? Wesley. Wesley. E aí, quantos anos você tem? O que está fazendo aí? Como é que está? Como é que não está? E aí os amigos, os primos, os irmãos viram que tinha alguma coisa diferente acontecendo. E começou a juntar um monte de criança no meu vidro. E eu comecei a bater papo. Isso aqui eu tinha 18 anos, pessoal, faz mais de 25 anos. E aí, deu a louca. Falei, vocês já jantaram? Não. Falei, tem algum adulto aí? Cadê a mãe de vocês? Eu quero levar vocês no McDonald's. E aí foram perguntar para a mãe. Tinha uma mãe lá que estava no bastidores, gerenciando lá a turma. E aí ela falou que se a irmã mais velha fosse junto, para supervisionar, eu podia levar. E aí chega a tal da irmã mais velha, grávida, seus 7, 8 meses. E aí começa a entrar as crianças no carro. Entraram 13 crianças no Golf. Eu e mais 13 num Golf. Não me perguntem como é que fechou essa conta. 13. E aí nós fomos para o McDonald's que tinha lá perto, que hoje acho que nem tem mais na Cidade Jardim. E aí, enfim, bom, lanche para cada um, tal e tal. Uma organização
Ninguém pegando a batata do outro, ninguém pegando o lanche do outro. Os mais velhos organizando, garantindo que os mais novos tenham o lanche primeiro. A irmã mais velha tinha 13 anos, grávida de 7 meses. E aí, beleza, no final, eu recebi o seguinte feedback. Isso eu nunca esqueci. Nossa, tio, isso aqui quente é muito mais gostoso. Eles nunca tinham comido um lanche do McDonald's quente. Não perguntei se os outros lanches eram do lixo que pegou, ou meio lanche, alguém deu uma sobra. Encerrou a noite, bem legal. Saí de lá feliz de ter tido essa troca. Não foi uma troca de caridade, não foi uma troca de, ai, como eu sou bonzinho. Não, foi uma troca de humanidade. Eu ia para minha casa, eu morava sozinho na época. Ia estar sozinho e tive companhia daquela turma, me contaram da vida deles. Mas foi um chute no estômago também. Uma coisa que todos vocês já sabem, não é novidade para ninguém. Que ao nível da carência, de ter crianças que não sabem o que é um lanche quente. E isso ficou sempre na minha cabeça. Como é que a gente tem um país tão rico por um lado e tão pobre por outro? Vocês sabem bem, as crianças no Brasil estudam em escolas com uma infraestrutura muito ruim. O quarto pior país em língua. O segundo pior país em ciências da natureza, segundo o ranking do PISA. Pegamos último lugar em matemática, agora melhorou um pouquinho. Sempre entre os piores do mundo, inclusive países que arrecadam muito menos que o Brasil. Não tem educação, não tem oportunidade. O Sistema Único de Saúde tem seus méritos, ele é pensado muito completo, tem que reconhecer, porém ele falha em muitos aspectos. Pouco recurso, falta material, desorganização, gente morrendo sem atendimento. Até eu, que sou uma pessoa sortuda, abastada, uma família muito estruturada, a minha avó, por exemplo, ela morreu de SUS. Minha avó, que estava com 80 anos, em perfeita saúde, espetacular, começou a ter dor de barriga, foi no hospital do SUS, deram lá uma Novalgina para ela, falaram não é nada, não examinaram nada, acho que tinham fila, não tinha recurso, etc. Ela morava no interior, e aí voltou para casa, ficou a noite passando mal, no dia seguinte voltou lá no hospital, caso real, isso aqui, minha própria avó. Falaram, não é nada, dá aqui um Tilenol. Voltou para casa de novo. No terceiro dia, morrendo de dor, avisam a família. A gente queria matar, né? Ela estava lá no interior com uma pessoa que não avisou a família. Pegamos, levamos para um bom hospital, para o Einstein, etc. Graças a Deus temos condição. Já era tarde demais. Era uma hérnia e ela acabou falecendo. Mas seria facílimo de tratar. Qualquer hospital, posto de saúde decente, chega uma pessoa com dor dessa idade, faz uma tomo, faz uma ultrassom. Eu não sou médico aqui para dizer, mas pega na hora o problema. E a população não tem acesso a isso. Violência nem se fala. A guerra mais traumática dos Estados Unidos, desde a Segunda Guerra Mundial, foi qual? Vietnã. O Vietnã morreu cerca de 50 mil pessoas. Esse é o número de mortos que tem no Brasil por ano. Todo ano tem uma guerra do Vietnã. O Vietnã durou 10 anos. 10 anos. E a gente tem uma guerra do Vietnã morrendo todo ano no Brasil. Insegurança, violência, impunidade. E, claro, as crianças no semáforo. Nós vamos ter no Brasil essas cenas. Por um lado, carrões andando para lá e para cá. E nós vamos ter também crianças desperdiçando o seu futuro, pedindo esmola no semáforo. Exatamente as mesmas que eu estou vendo agora em 2023, que estavam lá quando eu fiz 18 anos. Então fica essa pergunta, né? O que causa a pobreza? Por que nós somos pobres? Por que tem gente sofrendo? Eu gostaria que o Brasil fosse mais rico, mais livre, talvez minha empresa é um pouco melhor, mas o que é mudar para a minha vida? Agora, para essas pessoas que estão sofrendo muito, isso é uma questão de vida ou morte, literalmente. E se a gente for pensar, pessoal, o que causa a pobreza? A resposta é que nada causa a pobreza, nada. A pobreza é o estado natural do ser humano.
Pode não ser politicamente correto falar isso, pode não ser bonito, é a pura verdade. Eu vou ter que mostrar a primeira foto fake aqui para vocês, tá? Peço desculpas. Essa foto não é de um verdadeiro homem das cavernas, tirado na época. Tá bom? Disclaimer aí para não acharem que eu estou publicando fake news. O ser humano em estado natural, ele é miseravelmente pobre. Ele sempre foi pobre e ele, em todas as sociedades, ele foi acompanhado de fome, de doença, de guerra e de pobreza. Se você nascesse na Idade Média, como um camponês, seria esperado que você ia ter 2, 3 mudas de roupa na sua vida inteira. Você podia ser o rei da Inglaterra, mas se você tiver uma dor de dente, provavelmente ia ficar inflamada, doendo o resto da sua vida. E se tiver uma infecção, possivelmente você ia morrer. O rei Eduardo I teve 13 filhos, 11 morreram. Então, enterrar filhos era a realidade do ser humano. A verdadeira pergunta, pessoal, é o que causa a riqueza. Essa que é a anomalia. A riqueza humana, ela é a verdadeira novidade. Até 200 anos atrás, todos os seres humanos em todas as sociedades eram pobres. E o que causa a riqueza é um palavrão. Que se você falar aqui no Brasil, não fala essa palavra, é feio. É feio. Para os nossos jornalistas, para os nossos intelectuais, para a grande parte da classe política. Só tem uma coisa na história humana que causa riqueza de forma consistente. Só uma. Não tem blá blá blá, não tem caridade, não tem ONG, nada disso de forma consistente causa riqueza. Só o capitalismo. Só. Aonde implantou-se capitalismo, a economia disparou, o nível de vida disparou, a qualidade de vida, a expectativa de vida, o nível de doenças, de fome, de sofrimento. Começou Estados Unidos e Inglaterra, Europa Ocidental, depois espalhou pelas colônias britânicas, Canadá, Austrália, o Japão, embarcando nesse trem, tigres asiáticos. Mais recentemente, com a entrada da China, apesar de todos os problemas, ela adotou grande parte do pacote de liberdade econômica, eles tiraram 800 milhões de pessoas da pobreza. E o capitalismo é um trem que é a única coisa, até hoje podem me apresentar uma nova, pode surgir um negócio novo, vem um marciano aqui, começa a pagar as contas dos países pobres e todo mundo fica rico, mas até hoje a única coisa é o capitalismo, o livre mercado, as instituições fortes, esse pacote, né, esse pacote moderno. E a locomotiva do capitalismo é o empreendedor. Ele é a locomotiva do trem, que deveria ser tratado como tal. Infelizmente, na nossa cultura, o empreendedor, ele é muitas vezes tratado como vilão. Ele é o malvadão, ele é o ganancioso, ele é o cara que só quer ficar rico às custas do outro. Isso é um pacote cultural do atraso, é um pacote intelectual, não é por acaso isso. O empreendedor, ele é visto com uma lógica da soma zero. Se você tem 1 bilhão, é porque um monte de gente perdeu 1 bilhão. É uma ideia falaciosa de que tem uma pilha de riqueza fixa. As coisas estão lá, ó, tá aqui, essa é a pilha de coisas. Tem tantos carros, tantos quilos de arroz, tantos celulares, e se eu pegar um a mais, é porque alguém pegou um a menos. É uma ignorância absoluta, se não uma fé, sobre como funciona a economia. E um país que pensa o empreendedor dessa forma que está na tela, ele não tem como ir para frente. Porque se você quer prender as suas locomotivas do trem, se você quer matar a sua locomotiva do trem, se você quer demonizar, como é que esse trem vai partir? Países como os Estados Unidos são países que chegaram mais perto de valorizar e abrir o espaço para o empreendedor. Né? Aqui tem alguns exemplos de empreendedores, peguei aqui alguns do Brasil, alguns do exterior. E o que distingue o empreendedor? Se você lê o livro do Elon Musk, do Jeff Bezos, do Bill Gates, de tantos outros, Jack Ma na China. O empreendedor, ele não quer ganhar dinheiro, ele não quer ficar rico. É impressionante, você vê que o cara não fala uma vez, por exemplo, você lê o Elon Musk, ele não fala uma vez, eu quero ter tantos bilhões, meu objetivo do Jeff Bezos é ter 50 bilhões. Ele quer transformar o mundo, ele quer solucionar problemas. Quando ele soluciona um problema, e as pessoas estão dispostas a pagar por ele, para ele, é porque ocorreu uma troca livre. O Steve Jobs,
Por que ele ficou rico? Porque ele roubou as pessoas que compraram iPhone? Não, porque você foi na loja da Apple, você entrou lá, você viu valor naquilo. Que espetáculo de tecnologia que ele criou. E você quer dar o seu dinheiro para a Apple em troca daquela tecnologia. E você fica mais feliz, mais satisfeito com aquilo, e a Apple também. Trocas livres. Então, basicamente, pessoal, países ricos são aqueles que criam um terreno fértil para empreendedores. E países pobres são aqueles onde o terreno é tóxico para empreendedores. E o Brasil está mais para qual? Não precisamos nem falar. É um dos piores países no ranking de liberdade econômica. É um país que pega seu empreendedor, suas empresas, seus executivos, seus profissionais liberais e amarra bolas no pé. Né? O empreendedor brasileiro que está lá na garagem tentando começar, como foi bem dito no último painel, não tem o comprovante da sua residência para poder usar de garantia, tem regra trabalhista maluca, tem regra tributária maluca. Tem todo um arsenal de inseguranças e bolas de aço que, quando ele vai correr, é arrastado para trás pelo país. E tem muita coisa boa, claro, maravilhosa no Brasil, mas tem muita burocracia, muita coisa que atrapalha. Vou dar apenas um exemplo na minha vida de empreendedor. Ao longo de 20 anos, agora como CEO da Multilaser, agora Grupo Multi, nós criamos uma fábrica de motos. Temos em Manaus, estamos começando a produzir motos elétricas, porque a nossa empresa, a Multi, tem como objetivo trazer tecnologia para tornar a vida multimelhor. Esse é o nosso lema. Fazer a sua vida multimelhor através da tecnologia. E as motos elétricas são uma forma de fazer isso. Mais limpo, mais barato, menos poluente. E essa é a imagem do final da linha de produção da nossa moto W125, que é o modelo aí atual. E eu cheguei para visitar a fábrica pela primeira vez em Manaus, quando ficou pronta, e o gerente, isso é uma história real, pessoal, posso contar mais 200. Cheguei na fábrica, o gerente falou assim: Ale, eu vou te mostrar aqui a fábrica. Qual foi o primeiro lugar que ele me mostrou? O primeiro lugar que me levou na fábrica, orgulhoso. A Magatti, que está aqui, eu já escutei seus podcasts e ela vai se identificar com essa história, porque no país dela é parecido. Ele me mostrou essa parte aqui da fábrica. Isso aqui, ó. Sabe o que é isso? Depois de 1 ano e meio, na luta, nós conseguimos finalmente todos os alvarás, as permissões, as licenças, os carimbos, as vossas senhorias. Todas as aprovações necessárias para o Estado me dar o privilégio, me permitir produzir produtos no Brasil. Até então eu tinha funcionário de braços cruzados, porque não tinha um ou não tinha o outro. É o ambiental, é o prefeitura, é o CNPJ do não sei o quê, da Suframa, do Parafuseta. E o cara chegou na fábrica, me levou aqui todo orgulhoso, estava emoldurado na parede. E isso tem autorização para fazer X motos. Se a gente quiser aumentar a produção, eu preciso pedir permissão. Isso é o Brasil. Posso contar 200 casos desse, pessoal. Mas, basicamente, nós precisamos mudar a política. As leis, o Estado. Só que se você abrir a porta da política, você vai ver que a política é o final do rio. Antes da política vem a educação. As pessoas têm que querer as coisas certas. E antes da educação, vem, claro, a cultura. A cultura. O pensamento, os intelectuais, o que se escreve, o que se fala nos altos níveis intelectuais, para cascatear para a educação, para os professores, para cascatear para a política. Por isso que é tão importante grupos como o IFL e outros que trabalham no nível da cultura. Apenas alguns exemplos aqui de mudança mental que fazem a gente ir para trás, né? Vou ler aqui para vocês rapidamente. O que a gente pensa hoje no Brasil? O povo é burro e precisa ser protegido pelo Estado. Qual é o correto? O povo é sábio o suficiente para saber melhor do que o Estado o que fazer com o seu dinheiro. Se algo é bom, precisamos então de uma lei para obrigar as pessoas a fazer. Se algo é realmente bom, não precisa de lei nenhuma. As pessoas vão fazer. Então, para que tem a lei? Tudo que é importante precisa de um ministério para cuidar. Já viram algum governo fazendo isso? É importante, então vamos criar um ministério. Praticamente tudo funciona melhor sem um ministério para cuidar. De toda necessidade nasce um direito. Tem que lembrar, pessoal, o seu direito é a obrigação de alguém.
eu tenho direito a ganhar aqui, sei lá, eu estou indo para a balada, eu tenho direito a ganhar uma camisinha aqui do governo. Alguém está sendo forçado a pagar essa camisinha. Alguém vai ter uma arma na cabeça, figurativa, não real por enquanto, dizendo o seguinte: ou você paga ou você vai para a cadeia. Assim funciona o Estado. Né? Equilíbrio fiscal é bom para banqueiro. Não, equilíbrio fiscal é bom para todos, especialmente os mais pobres. Então, nós precisamos ter uma mudança mental. E aí, pessoal, como é que a gente chega no ranking? Consertar o Brasil é a mesma coisa que consertar o Estado. A boa notícia é que praticamente todos os problemas grandes do Brasil hoje estão no Estado. E a segunda boa notícia é que praticamente todos os problemas do Estado estão em Brasília. Porque o Estado brasileiro concentra todo o dinheiro e poder em Brasília. Então, consertar o Estado é consertar o Congresso Nacional. Muita coisa o Executivo quer fazer, o Congresso não deixa. Muita besteira o Executivo quer fazer e o Congresso não breca. Então, o ponto-chave é o Congresso. Consertar o Congresso é a coisa mais importante que nós brasileiros podemos fazer. É a cabeça da serpente, é o ponto da alavanca. Se você vai lá e mete a alavanca no Congresso e vira a chavinha do ponteiro, você vira o país inteiro de ponta cabeça. E esse é o objetivo, essa é a lacuna que o ranking dos políticos vem preencher. Por isso que ele é muito especial. Ele, como o próprio nome diz, é um ranking. Nós listamos os congressistas do melhor para o pior. Aqui no caso você está os top 10. Você vê que tem 7 diferentes partidos representados. Tem homem, tem mulher, tem diferentes tipos de ideologia. Mas todos eles têm a característica de serem bons parlamentares. Não desperdiçam dinheiro público, votam leis a favor do cidadão, contra privilégios, contra corrupção, contra desperdício. E o ranking, pessoal, ele trabalha em 2 frentes. A gente tem relações governamentais, então tem o nosso time em Brasília lá, Juan, Luan e equipe, rodando os gabinetes, pressionando, dando orientação de voto, puxando a orelha de deputado e senador que estiver saindo da linha, votando coisas a favor de grupinho de interesse, interesses próprios. E, claro, a educação cívica. Temos 3 milhões de seguidores em rede social e incentivando o público, fazendo esse trabalho de educação e cultura pró-cidadania. Aprovamos bastante pautas aí, 78% das pautas conseguimos aprovar no último ano. E quando você está bem colocado no ranking, aumenta a chance de reeleição. O ranking funciona. Na última eleição, 50 e poucos % dos parlamentares foram reeleitos. Só que os 100 melhores do ranking foi 74%. Então, se o cara está bem no ranking, nós ajudamos a reeleger. E isso ganha credibilidade, ganha força. Se cada brasileiro consultar o ranking, votar nos melhores, seja de qual partido for, e parar de votar nos piores, o Brasil vira de ponta cabeça em uma eleição. É muito importante, é muito poderoso. E nós temos orgulho, aí no mês que vem, teria a honra de estar em Brasília para entregar o prêmio do ranking dos políticos. Nós teremos deputados de diversas correntes, inclusive de esquerda, não são muitos, mas temos. Darei o prêmio para uma deputada do PT, por incrível que pareça, que sim, votou bem, sim, tem uma posição contrária ao seu partido, e com todo orgulho vamos dar o prêmio para ela, e uma pessoa de outros partidos também. Então são 12 anos de história, 3 milhões de seguidores e 20 milhões de acessos na última eleição. E quem constrói isso são todos que estão seguindo, todos estão apoiando. Então a gente agradece aí, muitos aqui já conhecem o ranking, acompanham, divulgam. Isso é muito importante, somos muito gratos por ser agraciados com esse prêmio e com o apoio de todos vocês. A missão é de todos nós. Obrigado. Alô? Alexandre, obrigado pelas palavras. Foi, acho que uma apresentação bem completa, que você falou uma palavra tabu, capitalismo. E quando a gente olha o capitalismo e nós analisamos os empresários, nós vemos hoje em dia que muitos empresários, eles acabam optando por ficar em uma daquelas 3 frentes que eu falei que você, né, une a empresarial, a intelectual e a política. Então, muita gente acaba até optando por ficar só na empresarial. Fala assim, putz, eu vou ficar aqui onde eu sei, eu não vou querer me aventurar para resolver esses outros problemas mais complexos, de cultura, de educação. E eu queria entender
Que mensagem que você teria para essas pessoas? Olha, eu teria duas coisas para dizer. A primeira é que a postura do empresário que cuida do seu, certamente ele está gerando um bem para o país, ao gerar empregos e produzir, etc. Mas eu acredito que é insuficiente. Porque, por duas coisas. Primeiro, a política ela vai ser ocupada por alguém. Então, em algum momento, o Estado existe, ele vai existir, ele controla as armas, ele controla a polícia, o exército, a Receita Federal, certo, o aparato de execução do Estado, né? de cobrar, de definir impostos, de ir na sua casa e pegar uma parte da sua riqueza. E de todos, inclusive os empresários. Então, se não tiver pessoas alinhadas com liberdade no poder, alguém vai ocupar. E se não tiver pessoas alinhadas com um Estado eficiente, um Estado enxuto, um Estado pautado pela liberdade, quem vai estar lá vai ser a gangue. Então, ou tem pessoas boas ou a gangue, não tem outra opção. Então, no momento em que o cara ele se exime da responsabilidade, ele está entregando a chave do cofre, inclusive de cobrar impostos sobre ele, inclusive de destruir o seu negócio, para a gangue. O Brasil é um país que não chegou no fim do poço, é um país que está no meio do caminho, mas nós temos exemplos de países que chegaram no fim do poço. A Argentina está aí, Venezuela está aí. Muitos empresários também lavaram as mãos na Venezuela, lá nos anos 80, 90, e perderam tudo. Então, essa é a primeira resposta, autointeresse. E a segunda resposta, aí é mais filosófica, eu acredito que a vida bem vivida é uma vida que você encontra uma boa montanha para subir, uma boa trincheira. Então, uma luta que está alinhada com seus valores, buscar ideais mais elevados do que só ganhar dinheiro, tocar o seu negócio, é uma vida mais satisfatória. Para mim, pelo menos, ela é mais cansativa, tem estresse, mas ela é mais significativa. Então, eu convido todos os empreendedores do Brasil e todos os executivos, profissionais liberais, todo mundo que produz riqueza no Brasil, a separar um pedaço do seu tempo, do seu recurso, para travar essa luta. Para não deixar a gangue sozinha ocupando. Eu entendo. E você pintou aqui uma estratégia bem clara, né? Você fala que pela política essa mudança ela vem através do Congresso, né? E pensando isso, o Congresso ele acontece ali de 4 em 4 anos, as eleições, a gente tem aquela janela de oportunidade de fazer algumas mudanças. E nesse meio tempo, né? Como que alguém que está aqui na nossa plateia hoje, que não é às vezes um desses titãs empresários, como que eles podem contribuir de uma maneira descentralizada nos seus círculos para, seja, formar nessa sua parte de cultura, nessa sua parte de educação, e aí contribuir para essa bigger picture? Todo mundo pode contribuir. O efeito que uma pessoa tem sobre o todo é surpreendente. O pessoal brinca aquela metáfora da pedrinha que você joga no lago. Se você tacar uma pedrona no lago, vai fazer ondas. Se você tacar uma pedrinha no meio do lago, também vai fazer uma onda. Então, às vezes, a pessoa é mais jovem um pouco, está começando a carreira, não tem um círculo de influência tão grande, mas você constrói um círculo grande, começando por um círculo pequeno. O que você pode fazer com amigos, família, levando a ideia de liberdade, divulgando o ranking, atuando com pressão, pressionando os parlamentares? Então, vamos agora ter a votação do Marco das Garantias, tinha a votação do fundão eleitoral para aumentar o fundão. Então, você pode pressionar parlamentares, escrever para o seu deputado, você pode divulgar o ranking, se inteirar, pode divulgar liberdade para amigos e família. Isso impacta muito. Como que você vê nessa visão assim, né, da sociedade civil que funciona essa pressão? Porque é uma palavra assim que eu ouço, né? Pô, vamos pressionar os parlamentares. É o quê? É mandar e-mail? Como que você categoriza uma boa maneira de pressionar a favor das políticas públicas e dos posicionamentos que você gostaria, assim, como cidadão? Olha, os parlamentares, eles são sujeitos à pressão como todo mundo. A política é um jogo violento de ocupação de espaço e o político, ele depende de votos. Se ele não tiver voto, é igual o mato sem água, ele seca e morre. Então, existe uma competição. Você tem 513 cadeiras e 81 de senador, e cada voto conta. Então, da minha experiência, um parlamentar que recebeu uma chuva de mensagens dos seus eleitores, da sua base eleitoral, pedindo uma certa votação, ele fica acuado. Por exemplo, no fundão eleitoral, ia aumentar de 2 bi para 6 bi. E ia ser a princípio uma votação aberta. Os parlamentares ficaram com tanto medo que acabaram migrando para votação simbólica. Então, ninguém sabe
quem que votou no quê. Aí foi para a comissão. Antes estava na comissão. Na comissão também fizeram votação simbólica. Ou seja, você não consegue nem ter o autor daquela porcaria que fizeram, com exceção de um deputado, que foi o Juscelino Filho, que é o deputado do interior do Maranhão. Porque ele foi o autor da proposta. Ele teve que dar, alguém tem que dar a cara a tapa. Então ele foi o autor, aí todo o resto da galera votou quietinho, escondido. Nós fizemos uma campanha, um escarcéu, e ele teve que sair das redes sociais por um ano, de tanto barulho, de reclamação, de xingamento. Porque aí nisso ele se coloca numa posição frágil de poder perder votos, então esse tipo de pressão seria... Ah, sim, ele tem que reagir à sua base eleitoral. E nós temos perguntas da plateia aqui também, uma que é dessa maneira. Você mencionou que a cultura é fonte das mudanças, e hoje vemos uma predominância da esquerda nas manifestações culturais entre os intelectuais, que acabam influenciando a opinião pública e políticas públicas. Como podemos mudar esse cenário? Hoje você tem realmente uma hegemonia de esquerda. Isso foi um plano, tinha um intelectual, que é o Gramsci, ele falava muito sobre isso. A ideia de você ocupar espaços na academia, no pensamento. E eu acredito que isso tem muita origem quando as universidades foram entregues e deixadas largadas, há 20, 30, 40 anos atrás. E aí você foi formando toda uma geração de intelectuais de esquerda, que por sua vez, igual o rio, né? Você poluiu a nascente de um rio, é só um pouquinho, é só no cantinho aqui. Aí, de repente, essa nascente, essa água vai vindo poluída todo o caminho e desemboca na política no final. Então, se o pensamento, os livros, os acadêmicos não estão alinhados com liberdade, você vai ter uma cascata de ideias. São as coisas mais poderosas do mundo, as ideias. E realmente existe uma ocupação de espaço grande, existe um patrulhamento. Diferentes intelectuais conservadores, eles reclamam muito de ter patrulhamento e não ter espaço na academia. Professores também assim. Mas eu acho que más ideias se combate com boas ideias. Sou totalmente favorável à liberdade absoluta de expressão, de forma bem contundente mesmo, que tudo deveria se poder falar, exceção, né, de difamação direta ou incitação à violência, 2, 3 coisas que não pode, e ir para a academia para o bom embate de ideias. Eu acredito que as evidências estão mais do lado da liberdade. Os países que implantaram a liberdade deram certo, e os países que implantaram o outro lado são países muito ruins. Então a gente tem que mostrar isso para o público. Eu acho que essa figura que você pinta do rio, né, da nascente do rio, ela também se transfere para o que você desenhou das portas por trás da política, né, chegando em cultura, educação e política, meio que atuar dentro das instituições em cada uma dessas portas para conseguir influenciar ao máximo. E temos também uma outra pergunta aqui que se destacou, que é: o Congresso é a cabeça da serpente, mas ultimamente o Judiciário tem assumido para si muitas decisões que deveriam ser do Congresso. O Judiciário é menos sujeito a pressões devido à não necessidade de eleição. Então, como podemos retomar a divisão dos poderes no Brasil? Olha, sem dúvida, o maior problema, se fala assim, qual dos poderes hoje é mais assustador, mais pernicioso, mais problemático? Me parece que é a justiça hoje. O judiciário no Brasil, além de ser o mais caro do mundo, ele é também um judiciário que está com características e notas cada vez mais autoritárias. O Supremo, ele tem a atribuição de tomar as decisões finais, não dá para apelar ao Supremo e não tem para quem recorrer. E no Brasil nós temos uma característica que não sei dizer em quais países tem isso, não me vem à mente nenhum, que seria a tal da decisão monocrática do Supremo. Então, sequer você tem que ter lá os 11 juízes com maioria. Qualquer um dos 11, de repente, dá na telha que quer prender fulano porque não gostou do que ele falou, e dá uma ordem e a polícia tem que ir lá e levar o cara em cana. Derrubar redes sociais, muitos casos que a gente tem por aí. Então, é assustador. Porém, volta ao ponto anterior. Numa democracia com os poderes equilibrados, existe um outro poder que pode colocar o Supremo em xeque. Chama-se Senado Federal. O Senado pode derrubar ministro do Supremo, o Senado poderia empichar, né, um ministro poderia mudar as regras e colocar o Supremo, acuar um pouco mais o Supremo. Por que não faz? Porque o Senado tem rabo preso. Então,
em bom português, o senador começa a se movimentar lá, poxa, que absurdo que um tal cara aí careca, que eu não vou citar o nome aqui, vamos supor que vamos supor que um ministro hipotético careca decide derrubar a rede social de um influenciador porque não gosta da cara do cara, não gostou que o cara falou alguma coisa. Certo. Aí o Senado pode se juntar e derrubar essa decisão, ou empichar esse ministro. Por que não faz? Porque quando ele começa a se movimentar, certamente recebe uma ligação do Supremo. Ô, senador, tudo bem? O senhor está bem aí? Sabe que eu estava vendo aqui na minha gaveta, eu estava dando uma olhada, eu estou vendo aqui esses casos, aqui, esses processos contra o senhor, que estão aqui engavetados. Eu estou a fim de dar uma arejada neles. O que o senhor acha? Pronto, está dado o recado. O Senado fica acuado, acovardado e não se mexe. Então nós temos um Senado acovardado. Se a gente colocasse senadores limpos e com mais coragem, daria para resolver o problema do Supremo também. Bem, eu acho que você falou uma palavra muito clara ali, que é coragem, que é uma coisa que eu admiro aí, às vezes até pelo simples fato da gente estar conversando isso aqui, é algo que delimita essa sua coragem, e também mostrar, né, como essa parte de que nós trabalhando nessa parte de cultura, nessa parte de educação, do trabalho do IFL e todos os institutos parceiros aí pelo Brasil afora que estão aqui hoje, de como isso acaba cascateando, que nem você falou, para outras áreas e criando ambientes interessantes para que ideias como essas possam ser discutidas. Então, Alexandre, eu queria te agradecer mais uma vez aqui, em nome de toda a diretoria, em nome de todos os associados do Instituto, e parabenizar mais uma vez para você pelo Prêmio Liberdade 2023. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Obrigado a todo mundo que acompanhou aí a gente. Obrigado a todo o IFL também.